Motivar você é o que eu sempre quis. Eu estou muito feliz hoje, compartilhando com minha parceira de programa, Fabiana Ferrara, aqui na BH News. Obrigado, BH News, pela oportunidade linda que estamos podendo levar esse conhecimento às pessoas. Eu estou assim hoje porque os e-mails não param de chegar, então as coisas vão fluindo a cada dia mais e eu quero lhe dar as boas-vindas. Motivar você através da numerologia é o nosso objetivo, né? A gente vem falando aí desde a semana passada, que foi quando o programa estreou. Estamos passando ensinamento, estamos com estudo de caso. Então, se você ainda quer tirar a sua dúvida, quer contar pra gente a nossa história, quer uma ajuda do Oscar, que é ele que entende, eu só sou a sua voz, manda um e-mail pra gente, oscar@bhnews.tv.br. A gente está aguardando seu e-mail, vai ser muito bem-vindo. Oscar, numerologia, como que ela influencia na vida da gente? Então, a numerologia é uma ciência que revela as características comportamentais vibracionais dos números. É isso, é concreto, é conciso, não tem muita escapatória. Cada número tem uma vibração energética que foi descoberta há milhares de anos atrás pelos gregos e pelos hebreus, que entenderam que os números vibravam de maneira positiva ou negativa num aspecto qualitativo. A qualidade do número. A qualidade do número 1 é ser líder independente, a qualidade do número 2 é servir para ajudar, a qualidade do número 3 é comunicar, a qualidade do 4 é a família, a estrutura sólida, do 5 é a vida. Do 6 você não conta ainda não. O amor. Calma, no 6 a gente chega. E como que a pessoa faz para encontrar o seu número? Então, para encontrar o número, nós temos uma referência que é o alfabeto. Porém, já expliquei aqui para vocês, no início dos meus estudos, há 30 anos atrás, só era conhecida a numerologia pitagórica, que é o que todo mundo conhece aqui, tanto é que as pessoas questionam ainda, falam, Oscar, por que a letra O vale 7, não 6? Muitos também falam, eu já fiz mapa e meu número agora está diferente. Isso, exatamente. Então, eu falo para vocês, eu respeito, aceito e entendo a numerologia pitagórica. Se você é da numerologia pitagórica e considera que ela é uma ferramenta correta, eu uso a numerologia latim, que inclusive vamos pedir ao diretor para mostrar aos televidentes a diferença que existe entre uma e a outra. Então, essa aí nós é temos pitagórica. Exatamente. Aí vocês podem ver, como eu já expliquei, que o número 9, no caso, aparece duas vezes, a letra I e a letra R. E como nós estamos falando de matemáticas, e matemáticas é uma ciência exata. Aí tem um outro alfabeto. Tem outro alfabeto que é o alfabeto latino, que tem as 27 letras correspondentes a uma questão matemática para que seja divisível por 9. Entenderam? Então, se você quer encontrar o seu número, vamos utilizar aqui, vamos falar do alfabeto latino. É só você pegar correspondente as letras aos números. Inclusive, se você está em casa agora e quer fazer essa mudança, ter esse caderno, coloca da letra A até a letra I, coloca o número, coloca do número 1 até o número 9. Igual estava na telinha que a gente acabou de mostrar. A, B, C, D. Depois que chegar no N, coloca mais um N com tio. E aí vai te dar as consequências, exatamente, obrigado, diretor. Aí vai te dar as letras consequentes depois do N com tio. Que o N com tio não exista no Brasil, porém existe uma empresa que chama Sans Penha, no Rio, que tem essa letra N com tio, que tem o som do NH, certo? Aqui nós também temos a C cedilha, que não aparece em nenhum dos dois alfabetos, então estaríamos questionando a numerologia e não a mim. Sim. Entendeu? Entendi. Tá claro, então beleza. Tá claro. E se a pessoa fez lá o seu estudo, né, lá no alfabeto, e encontrou o número 6? Vamos falar hoje, pega aí o caderninho, vamos anotar as características do número 6. Se ela encontrou no seu nome o número 6, como é essa pessoa, o número 6? Então, o número 6 é regido pela união de dois triângulos. Imagina aqui, dois triângulos que se juntam. Então, ela precisa que esses dois triângulos estejam em harmonia. Se nós dois fôssemos número 6, nós necessitaríamos que um esteja em harmonia com o outro. Normalmente as pessoas que são número 6, elas são codependentes, elas são amorosas, são
carinhosas, afetuosas, precisam constantemente de escutar que são lindas, que são maravilhosas. Então, você, marido que está em casa, se você descobre que sua mulher é número 6, ela precisa... Fala com ela todo dia que ela tá bonita. Isso, que você ama, que você gosta dela, porque o número 6 é uma pessoa muito afetuosa, ela precisa desse reconhecimento. No aspecto profissional, são pessoas muito exigentes, elas exigem a perfeição do outro. Então, o que acontece? Essas pessoas sofrem, às vezes, as consequências porque se doam por inteiro, querem ver a todo mundo feliz em volta deles, mas acabam que, como elas se doam demais, o outro não corresponde às expectativas. Então, são pessoas que sofrem muito a rejeição, sofrem muito as coisas não serem do seu jeito. Por quê? Porque elas precisam o tempo inteiro estar comparando, elas vivem comparando. Ah, eu te dei uma folha, você me dá outra folha. Ah, eu fiz isso por você, eu quero que você faça o mesmo. Elas exigem muito, cobram muito do outro. Esse é o número 6, que é regido do amor. É bom para uma casa ter o número 6, mas de casa nós vamos falar, não sei, daqui a um mês. Mas e as características positivas desse número 6? Doação, amor, carinho, carisma. São pessoas que vivem muito em função do outro também, daquele triângulo que eu falei. Você lembra dos números afetivos? 2, 4 e 6? Sim. Então, o 2, ele vai para ajudar, o 4 para constituir a família, o 6 para amar. São pessoas que vivem do amor, precisam, pode o mundo acabar, que se elas estão apaixonadas, se estão amando, não tem problema. O problema é o número 6, Fátimas, Sônias, são número 6, que mais? Então, essas pessoas precisam ter esse relacionamento, Entendi. Que é a moeda corrente que eu te falei. Entendi. A moeda corrente do número 5 era a liberdade, do número 4 é a família. E a do número 6? O amor. O amor. Ela precisa se sentir amada por Sim. todos, não é só por uma pessoa só, não. Então, essa pessoa está sempre cobrando, sempre exigindo do outro. E na saúde, para a gente fechar esse bloco? Intestino. Tudo que é o número 4 era o aparelho digestivo, o número 6 é o intestino, aquela questão de poder abrir mão das coisas, deixar ir. Sabe? Então, são pessoas normalmente que têm intestino preso, que têm dificuldades intestinais porque elas não conseguem, não é só digerir as coisas, senão evacuar mesmo, abrir mão do sofrimento. Okay. São pessoas muito apegadas ao sofrimento, carregam a mágoa, carregam a rejeição com muita dor. Certo. Então, no próximo bloco, a gente terminou aqui o número 6, no próximo bloco a gente volta a falar da Maria, que a gente começou a conversar ontem, que eu recapitulo com vocês. Fique com a gente, que vocês não podem perder. Estamos de volta com Motivando Você. Nesse bloco a gente já começou ontem a conversar no caso da Maria, vou dar uma recapitulada. A Maria é divorciada, né? Ela nasceu em 66, como a gente já falou, e há 11 anos ela simplesmente do nada, como diz ela, né? O relacionamento estava muito bem, o marido se separou, pediu o divórcio e já tinha outra esposa. E ela tá com a estima muito baixa, porque desde então ela não conseguiu reconstituir a vida amorosa. Ela tinha um trabalho bom, saiu do trabalho, não conseguiu arrumar outro trabalho. Então ela vive numa vida muito depressiva. E lembrando que essa semana a gente está falando de autoestima. Oscar, vamos voltar no assunto da Maria, né, que está lá há 11 anos, não refez a vida familiar, ela tem muita fé, acredita muito, mas não sabe qual caminho seguir. É que não tem caminho, a questão aí é que não tem caminho, ela está só olhando para trás. Quando a gente fala, quando as pessoas me contam as histórias, eu consigo visualizar essa fala. A fala tem uma personagem, é como se fosse um cenário. Então, o cenário dela é um cenário do passado, ela só fala do passado. Ela é como se estivesse caminhando de costas para a vida, entendeu? Amargurada pelo abandono. A gente capaz que o número dela completo é o número 6, não sei, eu teria que ver isso. Ela tem o número 1 no destino, que revela um pouco essa questão da solidão,
Porque o número 1, no aspecto... Quando a gente fala do destino, e eu mudei o meu destino, por isso que eu estou falando para vocês, eu tinha o número 1 também. E eu falo eu tinha porque não me pertence mais. Eu mudei totalmente ao meu conceito dentro de mim. Esse número 1 provoca solidão, provoca batalhar e batalhar e batalhar o tempo inteiro. Então, o que acontece? Por muitos anos eu tinha orgulho disso. Até que um dia meu filho me fez, pai, você trabalha tanto, você tem... Quando que você vai conseguir decolar na vida, né? Não é que eu não tivesse decolado, mas havia campo para mais, havia a possibilidade desse programa, havia outras possibilidades. Só que o número 1 não enxerga. Enxerga como sacrifício, enxerga como dureza. E é o que está acontecendo com a Maria. Então, se a gente pensa no abandono, uma mulher de uma certa idade já, jovem, porém precisa encontrar o caminho, que tem o número 1 no destino, que sofreu a questão do abandono, que não consegue se sentir realizada profissionalmente. Não, ela até fala assim, eu tenho muita fé, mas há dias em que eu desanimo, fico triste por não entender que não consigo ter uma vida digna. Ela está muito abatida, como um trabalho para pagar minhas contas e recuperar a minha dignidade e autoestima. Então, ela realmente tá bem balançada com a situação. E o filho também acaba, como ela relata, acaba ficando prejudicado, porque o pai também... largou mão do filho. Largou mão do filho e é ela e o filho. Só o pai, o filho também sente essa necessidade da presença do pai, que não tem, que ela não consegue suprir, porque ela tá mais desanimada do que tudo, né? Então, realmente é uma questão muito, muito séria. Nós temos que falar um pouco da espiritualidade. Né? Será que isso é um karma? Será que a pessoa é merecedora disso? Maria, será que você é merecedora dessa situação? Será que você não está sendo protegida de não ter sofrido mais o acoso do marido, ou a situação de abandono? Então, realmente, nós temos que pensar o seguinte, e às vezes... a numerologia traz alguma resposta e cabe ao terapeuta ser um pouco duro nessa situação, né? Ou seja, o que eu posso... vamos supor que a Maria estivesse na minha frente. Eu falaria para a Maria o seguinte, Maria, você tem que reagir. E não sou eu que eu vou te fazer reagir. É você que tem que colocar uma meta, é você que tem que colocar um destino, porque se você só fala do passado, você não tem um caminho para onde você vai. E aí, se a gente pensa que a numerologia revela o número 1, que traz a força da solidão, está tudo acontecendo. Então, Maria, vamos tentar fazer um coaching, vamos tentar colocar uma meta. Eu quero que você mande uma outra carta para nós, me falando o que você quer. Pode ser um sonho, pode ser arrumar um príncipe encantado, pode ser você casar de novo, morar em outro lugar que não seja o mesmo que você mora, para que a gente possa te ajudar. Para que eu possa ajudar alguém, a pessoa tem que querer se ajudar. Não adianta me mandar cartas só com problema. Qual é a solução que você vê? Pelo que ela conversa, eu puxei... bom, acredito, minha Maria, depois você fala com a gente de novo, mas eu acredito que a gente possa ir, talvez, pelo lado do sucesso financeiro. Apesar dela não ter se reconstituído sentimentalmente, que é muito importante, mas ela tem conta para pagar, ela tem filho para sustentar. Então, acho que isso também pesa. Eu acho que são esses dois lados que pesam muito, né? A instabilidade financeira e aí depois ela fala de relacionamento afetivo. Mas o que preocupa ela mais é a financeira. Tá, ela fala que é o número da casa, qual é o número da casa? Fala, então, mas eu ia deixar isso para o próximo logo. Porque a gente pode mudar isso realmente com coisas, com pequenas ações. O que são pequenas ações? É você, por uma semana, fazer uma pausa e não falar mais nada disso. Porque as pessoas, somos o que pensamos. É aquele negócio da gente trazer a vibração positiva. Claro, somos o que pensamos. Por exemplo, eu sou vaga certa. O que é vaga certa? Onde eu vou estacionar, sempre eu vou acreditando que vai ter uma vaga me esperando. Entendeu? Todos os dias me acontece isso. Então, eu tenho uma história para contar. Temos tempo para contar? Nunca tem tempo, Oscar. A gente vai deixar para o próximo bloco os coachings e essa história para a gente fechar o programa de hoje. Até daqui a pouco.
Estamos de volta com Motivando Você. Se você tem uma dúvida, um caso que queira contar pra gente, mande um e-mail, oscar@bhnews.tv.br. Oscar, o último bloco eu te cortei na história que você ia me contar. E a história é do pensamento positivo, que a nossa amiga Maria não tem. Está provado que ela não disse, não, eu acredito que daqui a pouco, então... Não, isso ela não tem mesmo. Ela está assim, super frustrada, não consegue se reerguer, não sabe nem o que fazer. Exatamente. Então, o que acontece? O seu momento atual é consequência do seu passado, que é o que aconteceu com a Maria. O seu, o meu, o seu que está nos assistindo. Então, se a gente toma consciência que nós fomos responsáveis por esse momento, nós somos responsáveis hoje pelo nosso futuro. Então, Maria, por favor, escreve uma nova carta, desenhando essa nova vida que você quer viver. Como é essa vida que você quer viver? Para que a gente possa te ajudar. Com relação ao pensamento positivo, eu estava na Argentina com meus filhos, tinha que levar o meu filho para uma consulta médica, e eu comecei a falar com ele, porque eles falam português. Meu filho fala português e minha filha brasileira não falava português. Então eu falei com ele, Diego, vaga, para achar uma vaga. Nós estávamos pedindo uma vaga. Foi 30 segundos e um cara saiu na nossa frente. Aí beleza, estacionamos o carro, fomos na consulta médica, saímos da consulta médica e pegamos o carro para voltar, e a minha filha, Sofia, que é brasileira, que não fala português, agora está falando português, começou, vaga, de novo. Eu falei, filha, para que você está pedindo vaga? Se nós já estamos indo embora. Não, porque você pediu vaga e conseguiu o que queria. Ela entendeu que a palavra vaga era um sinal para conseguir alguma coisa. Eu falei, não, você tem que pedir o que você quer. Aí ela começou, sorvete. Você não acredita. Nós tínhamos que ir por uma avenida única, que era a saída da cidade, e caiu um poste, teve uma queda de alguma, não sei o que, tinha um desvio. Nós desviamos por uma avenida de cara com uma sorveteria gigante, e ela acredita que a palavra tem poder. Então, nós temos que acreditar que a palavra tem poder. No caso da Maria, Oscar, né, assim, pelo que eu entendi da carta, já que eu sou a voz do povo nesse programa, se você quiser, mande. Eu acho que para ela, primeiro ela tem que a instabilidade afetiva é um problema para ela, mas eu acho que a financeira também, porque ela tem que se sustentar, ela tem um filho, o marido paga uma pensão e só, que não dá para quase nada. Então, e ela mora no apartamento 202. Que é o 4, que é a família. Maria, pelo amor de Deus, claro, com certeza. Ela fica ainda mais presa nesse espírito familiar. Aí tem que sugerir uma mudança. Então, e aí que vai? Para onde que nós vamos mudar? Para o número 6, para ela encontrar o amor? Não, vamos para o financeiro. Para o financeiro. Financeiro. O que a Maria tem que fazer? Ajuda no apartamento 202, já que é tão ligado à família, como que ela pode, pelo menos, se reestabelecer financeiramente, para depois ela ir para o lado amoroso? Tá, então semana que vem, não agora, vamos preparar uma tabela para o número das casas, tá? Vai programando na pauta. Nós vamos falar do número das casas para que vocês em casa possam fazer essa mudança. Se você quer, no site oscaralmada.com, você tem como pedir o seu mapa numerológico, e nele está incluído o número da casa e como harmonizar a sua casa, que é o que nós vamos falar para a Maria agora. Isso, vamos ajudar a Maria nesse caso. Depois a gente faz para todos os números. 202 dá 4. O 4 é o número ideal para uma família, só que quando essa família não existe, cria um buraco, um vazio que aumenta mais essa questão do julgamento da Maria. Então, Maria, acrescenta a letra D. Letra D. A, B, C, D. De dado. Exatamente, que vale 4. Né? Então, 202 mais D, que tem que estar do lado, né? Se você tem um 202, tem a letra D, pode pintar com uma caneta, pode colar no papel, escreve no papel, passa cola e cola na parede do lado do número. Por quê? Automaticamente esse número 202 vai deixar de existir, morre essa energia e entra a energia do número 8. Por isso a nossa vinheta é aparecendo a mão, né, de motivar você, é ressurgir. E essa é a proposta que temos para você, e pensamento positivo. Que o número 8 é o número da matéria. É o número da matéria, do trabalho, da ação, ela vai se sentir motivada. E eu tenho um dever de casa, um ritual para as mulheres. Qual que é o dever de casa? Não cozinhe mais para a família. Não faça mais isso para os outros. Façam para vocês, que os outros venham compartilhar.
com desse você. momento. Claro, porque senão vira servidão, sabe? Eu quando eu vou para a Argentina, que eu faço meus churrascos, meus filhos falam, pai, churrasco de novo? Não é para vocês, é para mim. Querem compartilhar? Exatamente. Então, querem encontrar um amor? Também, a receita vai ser encontrar o amor. Se ama, vai no salão, investe em você, se arruma, compra um batom, se prepara para o amor. As pessoas querem encontrar o amor que caia do nada, sem atitude, sem ação. O amor é uma consequência, tudo é uma consequência. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu vim fazer uma palestra, há 15 anos atrás. 5 de maio vai ter um presente para vocês. Eu vim fazer uma palestra para 30 pessoas, com tudo preparado, e faltando meia hora teve o maior temporal da história de Belo Horizonte. Era o momento do lançamento do celular, só pessoas que tinham poder aquisitivo alto tinham celular, custava R$7.000 um celular, e todo mundo começou a cancelar. Aí beleza, faltando 5 minutos, chegou uma moça, uma única moça na palestra, que estava no prédio. Aí ele olhou para mim e falou, Oscar, aqui é a palestra. A moça que estava organizando comigo falou, Oscar, vamos cancelar. Eu falei, não vou cancelar essa palestra. Eu tenho a honra de ter uma pessoa que venha me ver aqui. Então eu vou fazer essa palestra para você. Eu fiz 2 horas de palestra para essa moça. Eu não tive julgamento nenhum, jamais pensei mal, jamais... eu questionei para Deus, falei, poxa, poderia ter me ajudado, né? E a ajuda, sabe qual era? O temporal alagou a cidade inteira, ninguém foi, só aquela mulher, que era amiga de uma jornalista de uma emissora de televisão, que meses depois me chamaram para fazer uma entrevista. E aí o meu nome começou a ser destaque. Te ajudou, né? Exatamente. Então, muitas vezes, a gente não sabe dar leitura ao positivo e negativo da vida. Então, talvez a Maria está sendo resguardada, protegida, para que não haja sofrimento, para que tenha uma melhor relação consigo mesma. Porque se ela não se ama, ninguém vai te amar. Maria, então, primeiro coaching para você, põe lá a letrinha D do lado do seu apartamento, vamos mudar esse número 4 para esse número 8, que é o número da matéria, para te ajudar a mudar suas vibrações para uma vibração mais financeira. E no programa que vem a gente continua falando de outros casos e de muito mais assuntos interessantíssimos que você com certeza vai querer saber. Até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã. Obrigado pela presença.